Neste vídeo, uma breve biografia de Anselmo Silvestre da Silva, evangelista, pastor e líder das Assembleias de Deus em Minas Gerais. Por cerca de 51 anos, foi o presidente em Belo Horizonte e exerceu o cargo de presidente da Convenção Estadual dos Ministros das Assembleias de Deus em Minas Gerais. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Anselmo Silvestre nasceu no dia 1º de junho de 1916, na cidade mineira de Sabinópolis, filho de uma simples camponesa chamada Zulmira. Anselmo, em 1930, saiu de sua terra natal junto com outros amigos rumo ao estado do Paraná. Após percorrer cerca de 300 quilômetros a pé, chegou em Belo Horizonte, onde seus companheiros de viagem resolveram seguir a viagem, porém ele resolveu permanecer em Belo Horizonte. Mais tarde conheceu uma moça de nome Bernarda, com quem veio a se casar no ano de 1938. Desse feliz matrimônio nasceram os filhos Ruth, Jeremias, Noemi, Ezequias, Isaías, Oséias, Sulamita e Judite. Recém-casado, sua esposa Bernarda Silvestre, que estava desenganada pela medicina por sofrer horrivelmente de epilepsia e tinha várias crises por noite, resolveu procurar ajuda no espiritismo, sendo acompanhada pelo marido. Um dia, Anselmo encontrou com um velho conhecido chamado Sebastião Bertolino, o qual lhe falou do Evangelho e o convidou para assistir um culto. Nesse culto, em meio ao barulho de aleluias e glórias a Deus, sua esposa foi radicalmente curada e o casal aceitou a Cristo como Salvador. Este fato aconteceu no mês de maio de 1939, em Belo Horizonte. Logo no início da sua fé, também experimentou a cura divina. Foi curado de pneumonia dupla quando havia sido desenganado por 3 médicos, inclusive um especialista. Em dezembro de 1939, foi batizado nas águas pelo missionário sueco August Svensson, tendo já recebido o batismo com o Espírito Santo. Iniciou a carreira ministerial logo no dia seguinte ao seu batismo nas águas. Anselmo Silvestre estava sentado no antigo templo da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, no bairro Carlos Prates, para participar da ceia do Senhor pela primeira vez, quando o pastor perguntou-lhe: "O Senhor, como se chama?" Alguém que se encontrava ao seu lado respondeu: "Anselmo Silvestre." Logo o missionário August perguntou se ele aceitava o cargo de porteiro. Imediatamente, Anselmo aceitou o cargo e passou a cooperar no trabalho do Senhor. Um determinado dia de 1940, recebeu com agradável surpresa a notícia de que ia ser separado para servir como diácono. Naquela época, a Assembleia de Deus em Belo Horizonte possuía cerca de 300 membros em toda a capital e era grande a carência de obreiros. Ainda como diácono, já desenvolvia intenso trabalho na obra de Deus no interior do estado, visitando por designação do pastor Algote as igrejas nas cidades de Corinto, Curvelo, Pirapora, Montes Claros e outras. Em 1942, foi separado para servir como presbítero. Em 1945, foi consagrado a evangelista e em 1950 foi consagrado ao ministério de pastor. Atuou na direção das igrejas de Pirapora, Montes Claros,
Corinto Coronel Fabriciano, Nova Lima, e também como auxiliar do missionário Augusto Svensson em Belo Horizonte. Durante todos esses anos, o pastor Anselmo dedicou o melhor de sua vida em prol do engrandecimento da obra de Deus, não só em Belo Horizonte, como também no interior do estado de Minas Gerais e em todo o Brasil e exterior, onde sua presença se fez necessária. O pastor Anselmo Silvestre foi um braço forte ao lado do missionário Augusto Svensson durante a construção do templo da rua São Paulo, número 1341, no centro da capital mineira, que foi inaugurado em 13 de maio de 1956. Em 1958, o missionário Augusto viajou com a família para a Suécia para um período de descanso e tratamento da saúde. Estando na Suécia, foi chamado ao descanso eterno no dia 5 de junho de 1959. Anselmo Silvestre, sendo vice-presidente, assumiu a direção da igreja interinamente. Ao ser feita a eleição para a escolha do novo presidente, seu nome foi indicado e aprovado. Pastor Anselmo foi eleito presidente por unanimidade do ministério, embora considerasse que na época tivesse obreiros mais experientes que ele, como os pastores José Alves Pimentel, Geraldo de Freitas e Geraldo Salles, que foram os primeiros consagrados em Minas Gerais. Ao assumir a presidência da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, havia na capital apenas 1.300 membros e 6 congregações. Hoje a igreja na capital mineira cresceu extraordinariamente em todos os sentidos, seja na construção de inúmeros templos, seja nos milhares de conversões de almas e no número de obreiros que são consagrados a cada ano. Para se ter uma ideia do grande trabalho realizado pela igreja em Belo Horizonte, só no ano de 1997 foram batizados nas águas no Templo Central cerca de 3.500 novos crentes, os quais foram acrescidos ao rol de membros. Por volta de 2008, o trabalho contava com cerca de 650 congregações e 80 mil membros somente na Grande Belo Horizonte, e um ministério com mais de 2.900 obreiros. Um edifício de 12 andares foi construído nos fundos do templo-sede para abrigar os vários departamentos da Igreja, da Convenção Estadual e da Escola Bíblica Permanente Sião. Eleito presidente do campo de Belo Horizonte, o pastor Anselmo indicou para seu auxiliar direto o pastor Filemon Rodrigues da Silva. Em 1964, por iniciativa do pastor Anselmo, o pastor Filemon Rodrigues foi enviado à Bolívia como o primeiro missionário da Igreja de Belo Horizonte. Atualmente, a igreja mantém missionários em diversos países. O pastor Anselmo Silvestre, ao longo do seu próspero ministério, revelou-se um grande líder evangélico no Brasil e no exterior. Por inúmeras vezes foi eleito para ocupar importantes cargos da CGADB e na CPAD. Na primeira, exerceu o cargo de tesoureiro por algumas vezes e também segundo vice-presidente. Na segunda, por várias vezes, foi eleito conselheiro ao lado de outros grandes líderes de nossa denominação. Por ocupar importantes cargos, ele, em função das múltiplas atividades, realizou diversas viagens por todo o Brasil e pelo exterior, tendo visitado, entre outros, os seguintes países: Estados Unidos da América, Israel por várias vezes, Coreia do Sul, Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia. O último país que visitou foi a Ucrânia, onde a Assembleia de Deus de Belo Horizonte mantém 2 missionários. O pastor Anselmo pastoreou uma igreja dinâmica que já por 3 vezes hospedou a Assembleia de Deus Geral, a AGO da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, sendo as convenções de 1957, 1981 e 1997.
na última realizada